Bom, pessoal, beleza? Então, como a gente tinha conversado, né, fazendo algumas revisões aí, recapitulando algum conteúdo um pouco antes da aplicação da prova, é importante, como eu falei para vocês já nos outros vídeos, na sala de aula, eu sempre falo, o nosso objetivo, tá, nessa matéria especificamente, tá, é a questão dos conceitos de uso da vacina, ok? É a relação da, assim, mais da mecânica da vacina, o funcionamento dela no organismo, como que se armazena, ok? Então, o nosso intuito não é questão de calendário, joia? Muitos já perguntaram para mim algumas vezes, né, se vai cair, se vai ter isso, aquilo, tal. E assim, eu se tiver alguma coisa relacionada a calendário, eu coloco para vocês, eu aplico para vocês com uso. Não se preocupem que tem o uso de tabela, ok? As questões elas são formuladas, elas serão formuladas, né? Baseadas na estrutura da vacina, em como que age no organismo, conservação, orientação do paciente, certo? O calendário eu optei por deixar à parte, porque vocês têm outras disciplinas, né, que tratam desse aspecto, certo? Então, vamos lá. Eu peguei aqui, eu mandei ontem algumas perguntas, né, no grupo. E deixa eu ver aqui como que se saiu. Eu tava acompanhando, tava vendo, né, conforme chegavam os resultados. Eu sei que tá um pouco cedo ainda, né? Se for ver, poucos responderam por enquanto. Quem ainda não respondeu, eu vou pedir para pelo menos dar uma olhada nas perguntas. São perguntas simples, são de alternativa, ok? Tudo bastante prático, não vai tomar tempo algum, certo? Contribui para o seu aprendizado, contribui para enriquece, né, a sua experiência na disciplina. Então, assim, deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Então, assim, ó. Eu fiz 4 perguntas, tá? 4 perguntas bastante básicas. A gente viu isso diversas vezes em sala de aula, ok? A gente repetiu quando necessário, tá bom? E é assim, gente, se persiste alguma dúvida, e pelo que eu vi aqui ainda persiste alguma dúvida, perguntem, comentem, ok? Então eu vou responder as perguntas que eu fiz aqui e logo mais eu mando outras para vocês, mas eu vou pedir para, mais uma vez, que as dúvidas que vocês venham ter, que enviem, podem colocar nos comentários, podem mandar no grupo, certo? Eu tento basear mais ou menos o próximo vídeo, a gente não vai ter aula até a próxima prova, então vai ser um próximo vídeo mesmo, senão eu colocaria na aula sem problema algum. O importante é que entenda, tá? Não é uma prova que você possa conseguir fazer meramente decorando, ok? Não adianta você tentar gravar uma tabela, tentar detonar as vacinas ali, certo? Porque não funciona muito bem esse tipo de coisa, ok? Então vamos lá. A primeira, quais vacinas podem mais facilmente ficar comprometidas em caso de congelamento, tá? Tanto geladeira, caixa térmica, independente das circunstâncias. Então, assim, gente, quando a gente fala de congelamento de vacina, entra uma questão. Aqui não coloquei a relação do tempo, tá? Só coloquei a exposição ao congelamento. Só. Pergunto só diz respeito a isso. Mas vamos tomar de ponto de partida essa questão do congelamento. O tempo de exposição ao congelamento conta muito. Por isso é que você tendo, por exemplo, aquele termômetro digital na geladeira, ele é muito mais importante. Vamos supor que você tem um episódio de congelamento no sábado. Então essa vacina ficou congelada sábado, domingo e na segunda é que a unidade abriu. Tá? Então você tem uma percepção de tempo de que essa vacina ficou congelada, tá, durante esse período. Tá? Você sabe, você tem condições de medir esse período de tempo. Tá? Você consegue ter uma perspectiva, quando que congelou, quando que pode ter descongelado. Tá? Isso é muito importante. Esse ponto são questões que auxiliam muito
para você poder analisar se as propriedades da vacina continuam atuantes, certo? Na verdade, o nosso papel, quando você está em sala de vacina, qual que vai ser? Você vai preencher um formulário com essas informações. Então, assim, de repente um termômetro lá de mercúrio, o que você tem? A vacina pode ter congelado tanto na sexta à noite, como pode ter congelado no domingo à noite. Né? Olha a diferença de tempo, né? Olha a dificuldade que a gente passa a ter com relação ao material. Né? Por isso que o de mercúrio você não vê mais o uso dele, foi até retirado mesmo, tá? Não só por essa questão, tá? Mas é só para vocês poderem entender que a relação de tempo de exposição ao congelamento interfere. Isso, gente, é assim, qualquer vacina, tá? Mas qual que foi a pergunta? A pergunta foi qual que tem mais propensão, tá, a ter problemas nas suas propriedades fundamentais. A que tem maior propensão a problemas é a vacina atenuada, é a vacina de vírus vivo. Tá? Quem lembra aí de aula de química, com certeza se recorda que durante o congelamento as moléculas de água elas vão se alinhar, certo? Elas vão se montar, ela fica todo num desarranjo no estado líquido e no estado sólido ela vai fazer um padrão de alinhamento de moléculas que compromete a estrutura do vírus. Tá? Esse tipo de congelamento pode comprometer principalmente a vacina, que é um vírus assim mais, entre aspas, fragilizado. Tá certo? Então, assim, a resposta correta são as atenuadas. Tá? Teve outras aqui, né? A gente tinha como opção inativadas, né? Soro imunológico, toxoides. A resposta correta para essa questão, as vacinas que mais têm comprometimento, tá, no processo de congelamento, as atenuadas. Tá? Geralmente são as vacinas que perdem propriedade, são vacinas que acabam sendo recolhidas e descartadas. Certo? Processo de descarte de vacina, tá? Notificação, tudo isso tem no manual, tá, de vocês, que eu passei para vocês no começo. Mas o importante é entender como que funciona toda a mecânica, toda a burocracia no entorno do descarte da vacina. Então, tem suspeita de congelamento, tem suspeita de exposição a temperatura elevada, proximidade com validade, sempre entrar em contato, tá, com a secretaria responsável, com o GVE, tá? É sempre importante ter esse contato, ok? Então, vamos lá, segunda pergunta. A vacina contra a febre amarela pode, em qualquer situação, ser administrada em gestante? Tá? É uma vacina que você, de rotina, você não vai fazer em gestante. Tá? A gente discutiu isso bastante em sala de aula. Áreas endêmicas, áreas de risco em que a doença, ela vai ser, caso a gestante contraia a febre amarela, vai ter uma situação pior do que teria com a vacina, tá? Acaba sendo administrada. Tá? Não é o nosso caso aqui. Ok? Então, assim, como rotina, tá? Como rotina. Febre amarela, o que você vai pensar? Tá? A febre amarela, gente, é uma vacina de vírus atenuado. É uma vacina que eu falei para vocês em sala de aula. Ela costuma dar muitas complicações. É uma das vacinas que mais geram complicações, certo? Se não forem observadas as propriedades mais elementares dela. Tá? Então, muito cuidado. Para fazer as coisas com segurança, sempre consultar, sempre rever, ok? Sala de vacina, como qualquer outro setor, exige uma imensa carga de responsabilidade com relação às ações, tá? Então, muito cuidado com relação a isso, ok? Muito, muito legal a participação de vocês. Uso de antibióticos inviabiliza a administração de vacina? Puta, essa foi realmente para pegar, tá? Essa foi realmente para pegar. Ficou bem dividido aqui até agora, bem dividido mesmo, assim, tá? Uma questão de diferença, certo? Mas assim, o uso do antibiótico, gente, ele por si só não inviabiliza a administração de vacina, tá? Por que a gente não administra a vacina? A gente prefere não administrar a vacina durante um curso de uma infecção. Por que a gente não administra a vacina durante um evento de uma febre e tal? Tá? Pelo seguinte, você precisa ter um controle dos efeitos colaterais, dos eventos adversos. Lembra da aula de eventos adversos? Tá? Então, assim, a gente tem que ter um controle disso.
certo? E se a pessoa, vamos supor, a criança está lá, que seja uma dor de garganta, vamos fechar na dor de garganta, uso de um antibiótico qualquer. Então, assim, a dor de garganta é algo que, né, dá muita febre. A amidalite dá muita febre, tá? É um comportamento... Putz, você vai ver a amidalite, ela vai dar muito mais febre do que, por exemplo, pneumonia. Vamos colocar assim, tá? Um exemplo simples, gente. Um exemplo bem simples. Então, assim, você faz a vacina. Você vai administrar a vacina. Logo, essa criança, no outro dia, começa a apresentar muita febre. Você não vai ter como diferenciar se essa febre é por conta da dor de garganta ali, da amidalite, ou se é da febre, ou se é decorrente da febre. Tá? Ah, mas já tomou da outra vez. Ok, mas e agora? Né? Você precisa de um controle agora, precisa saber do comportamento dessa criança no pós-vacinal também. Então, na verdade, o processo infeccioso ele não é uma contraindicação absoluta. Tá? Não é algo que você contraindica. O uso de antibiótico ele não contraindica, ok? Da mesma forma que a febre não é algo que assim por si só ela contraindica a vacina. Tá? O problema é você não consegue fazer a leitura adequada, tá, do evento pós-vacinal. Então, normalmente vai ser o quê? Vocês vão ter na área de vocês uma criança que você consegue controlar, que você consegue ter um acompanhamento. Então, assim, encerrou o tratamento, ok? Você encerra o tratamento, você administra a vacina, tá? Não por ser uma contraindicação absoluta, tá, gente? Então, repetindo, tá? Você ter uma leitura melhor do que acontece como efeito colateral da vacina. Tá joia? Então é por isso. Tá? Por isso, ficou aqui bem pau a pau, viu? Ficou bem quebrado mesmo aqui, viu? Essa estava disputada, essa pergunta. Tá? E vamos lá, outra que ficou bem disputada. Tá? Ficou bem disputada aqui, mas uma diferença maior para a resposta correta. Tá? Essa deu certo. Tá? Administrar paracetamol antes da vacinação, cerca de 40 minutos. Tá? Pode ser orientado, você profissional em sala de vacina, você vai orientar a administração de paracetamol antes da vacinação? Gente, não. Tá? Você não faz isso. Por quê? Você já tem estudos, você tem materiais, antes era feito, beleza, antes era feito, mas aí se descobriu, tá, depois de um período que a administração de paracetamol, a administração de alguns medicamentos antes da vacina, tá, prejudica a resposta do sistema imunológico. Como o que a gente quer com a vacina é justamente uma resposta do sistema imunológico, você compromete esse recurso. Tá? Então, assim, vamos colocar um exemplo, tá? Uma criança que já tomou uma vacina anterior de, vamos dizer, penta. Tá? Penta dá muita febre. Tá? Penta, tomou a primeira dose de penta e teve muita febre. Tá? O que se orienta, tá, em seguida? Na segunda dose, tá, administra a vacina, tá? Um intervalo após, você administra a medicação que a criança está habituada, que ela já vai ter lá prescrita, tá? Que ela já faz uso, certo? E assim, caso, por exemplo, a febre que a vacina vai dar, habitualmente é uma febre que não vai ser uma febre severa, não vai ser uma febre alta, absurda. Então você consegue controlar num banho inicialmente. Tá? Melhor do que você dar uma medicação, inicialmente orienta o uso de um banho para controle da temperatura. Tá? Tomar muito cuidado com relação de compressa, tá, gente? Compressa, tomar muito cuidado em orientar a compressa. Tá? O banho é mais indicado, tá bom? No caso da vacina, ok? No caso da vacina. Compressas funcionam muito bem no período de internação, tá? Mas assim, falando de vacina, é muito mais viável a gente fazer isso, tá bom? Ó, gente, foram essas 4 perguntas, tá joia? Eu espero que vocês... espero que esteja sendo, né, útil para vocês, eu espero que tenha alguma aplicação, né, esteja tendo alguma aplicação. Eu vou montar mais um ou dois aí, né, no curso da semana. Mais tarde eu mando mais um questionário para vocês, assim, com algumas questões, alguns elementos, tá, que tem que ser reforçados. É importante ter em mente que, assim, a área vacinal, tá, a cobertura vacinal é um dos elementos mais importantes da enfermagem, é uma das aplicações assim mais
assim, mais ricas em propriedades de trabalho para a enfermagem, tá? É onde a nossa profissão se consolidou ao longo das décadas. Então, assim, é fundamental, certo? O entendimento, a compreensão correta, certo? Do que é vacina, suas propriedades, seus conceitos mais fundamentais, tá? Então, assim, vou ficando por aqui. Vocês mandem dúvidas, mandem questionamentos nos comentários, por mensagem, ok? Então, vou indo nessa, tá joia? Falou, pessoal.